Olá, hoje eu, Marcelino, Beatriz Brito e o de Jailson, a gente vai apresentar para vocês três poetas do Renascimento. E quais são eles? A gente vai ter o John Donne, o Edmund Spencer e o John Milton. E ao falar sobre os três, a gente também vai analisar algumas poesias deles, tá certo? Então a gente vai começar primeiro com o John Donne. O John Donne. O John Donne ele nasceu em 22 de janeiro de 1572 e acabou falecendo em 31 de março de 1631. E ele foi um poeta inglês e é considerado o representante máximo dos poetas metafísicos. E as obras dele, elas são conhecidas por seu estilo metafórico, um estilo mais sensual, e incluem sonetos, poemas de amor, poemas religiosos, traduções latinas, epígramas, elegias, canções e sátiras. O principal expoente de um estilo de verso conhecido como poesia metafísica. E essa poesia, ele se floresceu no final do século XVI e início do século XVII. E a poesia metafísica, ela normalmente ela emprega versos comuns, que são complexas, que são cheias de figuras de linguagens aplicadas a conceitos metafóricos e temas aprendidos, discutidos de acordo com, assim, coisas excêntricas, com coisas inesperadas, com cadeias de raciocínio. São versos abstratos. A poesia de Donne, ela exibe cada uma dessas características. E o escrito deles, eles são marcados por trocadilhos abstratos, duplo sentido, e as metáforas são frequentemente bizarras. E o John Donne, ele é valioso por ser um escritor representativo e também por ser um escritor altamente único. Nos melhores poemas dele, ele acaba misturando os discursos do físico e do espiritual. E suas contradições, elas são representativas, elas representam, no caso, as forças contrárias em ação. E o John Donne, ele também viveu numa geração depois do Shakespeare e acabou aproveitando essa natureza dividida para se tornar um maior poeta metafísico do século XVII. E entre os poetas assim do conflito, ele é um dos maiores de todos os tempos. E uma das poesias que eu vou analisar dele é a poesia The Flea, que é a pulga. Pode passar. Percebam aqui, gente, a poesia The Flea. Que essa poesia ela procura nos repassar. É um poema pequeno e engraçado que exibe um modo de poema de amor metafísico de John Donne. E ele mostra bem a aptidão dele para transformar até mesmo as imagens menos prováveis em símbolos assim bem elaborados de amor e romance. Esse poema ele acaba usando a imagem de uma pulga que acaba de picar o falante e a amada dele para mostrar um conflito bem engraçado sobre se os dois eles terão sexo antes do casamento. O orador ele acaba querendo, né? A amada não quer. Então, o orador altamente inteligente, ele acaba se agarrando a qualquer coisa. Ele acaba usando a pulga, tá? E acaba dizendo que já que o sangue dos dois está misturado dentro da pulga, ele tenta mostrar isso para que a amada possa fazer sexo com ele, ele até diz que isso essa mistura sexual é também algo inofensivo. E isso aí tudo na primeira estrofe. Na segunda, o orador ele acaba tentando salvar a vida da pulga, já que a amada, a todo custo, ela quer matar a pulga, e acaba apresentando-se como o nosso leito matrimonial e templo matrimonial, como ele cita na segunda estrofe. A amada acaba matando a pulga na segunda estrofe, e apesar do orador, apesar do nosso narrador não gostar, ele acaba virando o argumento dele de cabeça para baixo e afirmando que, apesar dos ideais sagrados e nobres que ele acabou de invocar,
matar a pulga realmente não sujaria a honra da amada dele. E apesar dos ideais sagrados e nobres que ela invoca, que ele acaba invocando ao se recusar a dormir com, que ela acaba se recusando a invocar ao se recusar a dormir com ele, isso também não sujaria a honra dela. E esse poema, ele é um dos mais inteligentes e de uma longa linhagem de poemas de amor do século XVI, que acaba usando a imagem da pulga como algo erótico. E a gente percebe a postura do próprio escritor ao insinuar o erótico, sem nunca se referir ao sexo propriamente dito. E ele também, enquanto que, ao mesmo tempo, ele não deixa dúvida sobre o que exatamente ele quer. É praticamente o poema dele é tipo uma fonte de humor, a usar uma imagem boba da pulga, dando uma ideia de que a pessoa, ao ser mordida pela pulga, representaria o pecado, ou a vergonha, ou a perda da virgindade. E como é o formato do nosso poema? Ele vai ter um esquema de rima em cada estrofe, que é bem regular, em dísticos, com a linha final rimando com o couplet final. E a nossa rima será o quê? Será A, B, B, C, C, D, D, D. E cada estrofe ela é composta de três pares de dísticas de rima, tem um terceto de rima também, e as linhas elas acabam se alternando entre 2 e 10 sílabas, ou seja, um tetrâmetro iâmbico e um pentâmetro iâmbico. E cada estrofe vai ter 9 linhas, e a primeira e a última linha de cada estrofe ela vai ter 8 sílabas. Então a gente vai ter um total de 9 linhas por estrofe e um total de 27 no total. E a última linha de cada estrofe ela vai ter 8 sílabas. Esse poema ele acaba se alternando em linhas métricas entre linhas de tetrâmetro e iâmbico, que são quatro, que vai ter o quê, né? Em cada verso, que é tetrâmetro e iâmbico, vai ter 4 sílabas fortes e 4 sílabas fracas. E também vamos ter as linhas de pentâmetro e iâmbico, que são 5 sílabas fracas e 5 fortes. Então a gente vai ter um padrão nesse poema de quê? De 4 por 5. 4 tetrâmetro iâmbico, não, um padrão de quê? 4 e 5 toda vez, em cada verso. Que acaba terminando com 2 linhas de pentâmetro no final de cada estrofe. Então a gente vai ter um padrão nesse formato aí, que é o 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 5. Ou seja, a gente vai ter, nesse primeiro verso aí, 4 sílabas fortes e 4 sílabas fracas. No segundo verso desse exemplo, a gente vai ter 5 sílabas fortes e 5 sílabas fracas. E como se dá a rima, né? A principal unidade rítmica desse poema é o iambe, que é uma sílaba curta e átona, seguida por uma sílaba longa e acentuada. Então, a leitura desse poema ele requer uma alternância entre uma sílaba fraca e uma sílaba forte. Então, o poema Pulga, ele vai ter, no caso, um pé predominantemente iâmbico. A gente vai ter um ritmo bem parecido com o dadum, 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 nesse ritmozinho. A gente acaba percebendo aqui nesse exemplo, tá? Onde a gente vai ter em negrito a sílaba forte e em não negrito a sílaba fraca. E as palavras que rimam no poema são o quê? As palavras que rimam, elas são muito simples e são geralmente limitadas a uma sílaba. Por exemplo, a gente vai ter o dis, o is também, que são dois exemplos de rimas. Vamos ter o do e o now, o meet, o jet. E temos outras palavras também usadas, rimadas mais usadas também, que são o z and be. E também vamos ter uma combinação inteligente do don no poema. E quais são, assim, os critérios, os dispositivos literários que ele acaba usando? Alguns, na verdade, né? A gente vai encontrar a aliteração no poema também. E a aliteração é quando a gente vai ter duas palavras próximas que começam com a mesma consoante, que acaba meio que adicionando
uma textura bem interessante ao som, no caso, quando a gente vai ler. Vocês podem até perceber aqui nesse exemplo essa aliteração, quando ele fala também esse aqui, that this he would Harry more than marriage sacrilege tree. Vocês percebam que aqui quando ele fala that this, são duas palavras que começam com T. Quando a gente vai pronunciar, meio que a gente tem uma... se torna bem meio esquisito também a pronúncia, bem um trava-língua. Outro exemplo de recurso literário também que ele utiliza é a hipérbole. A hipérbole ela está mais ligada... A gente vai ter a hipérbole também, que é mais ligada a um exagero, no caso, que acaba ocorrendo nas estrofes 2 e 3, esse exemplo aí. E os temas apresentados no poema? A gente vai ter o tema do sexo e o casamento, porque o próprio poema é um poema de sedução, em que o orador, no caso, ele faz uma abordagem bem diferente para levar a dama dele para a cama, e em vez dele elogiar a beleza dela ou prometer alguma felicidade, ele insiste em dizer que a virgindade não é importante e que a perda da virgindade não será uma fonte de vergonha, uma fonte de desonra. E ao fazer isso, ele acaba empurrando ela contra os valores da sociedade, entendeu? Que prezava pela virgindade feminina e que pressionava as mulheres a preservá-la até o casamento. Então, o poema ele tenta criar um espaço para o prazer sexual fora dos limites do casamento. A voz do poema, ela meio que começa o poema frustrado, porque a amante dele, a amada, ela continuamente ela se recusa a fazer sexo com ele, pois ela quer preservar a sua virgindade e teme perdê-la fora do casamento, porque isso na época era um pecado, era uma vergonha, era uma desonra. Então, o orador, ele tenta abordar essas questões falando sobre, mostrando para a gente essa crença do período, essa crença renascentista, de que durante o sexo o sangue dos dois parceiros se misturava, e o orador acaba observando que o sangue deles também se mistura em uma pulga, que picou os dois. E já que não é pecado ou vergonha que seu sangue se encontre no corpo da pulga, ele diz que não é pecado que a mesma coisa aconteça durante o sexo. Em vez disso, ele tenta mudar esses valores e acaba minimizando a importância da virgindade do próprio casamento. E no poema A Pulga, ele observa, ele e sua amante, eles são mais do que casados. Outro tema que a gente pode também abordar no poema é a questão do sexo e a igreja. Porque, assim, o poema, ele fala sobre o sexo ilícito. Então, ele meio que desafia as normas da época, as normas sociais em torno da sexualidade. Ele tenta criar um espaço para o prazer sexual além das fronteiras do casamento. Então, a gente percebe que a frequência com que o poema ele acaba trazendo referências ao cristianismo. E, embora o orador ele acabe desafiando o casamento como uma instituição, ele usa a autoridade da igreja para meio que apoiar as suas ideias, apoiar seus argumentos. Então, dessa forma, o poema acaba sugerindo que o sexo por prazer não é aceitável, mas pode até ser considerado um ato sagrado. E no poema A Pulga, a gente também vai ter alusões a algumas tradições cristãs, principalmente no conteúdo. O falante, que é a voz do poema, acaba descrevendo a pulga como 3 vidas em uma. Isso acaba se referindo ao fato de que a pulga ela contém o sangue do falante, né, que é a pessoa que está narrando o poema, o da amante e o da própria pulga. Ou seja, quando ele se refere a isso, se refere à pulga que tem o sangue do orador, da amante e da pulga, ele acaba fazendo uma alusão à Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o orador ele tenta comparar a mistura do seu sangue com o sangue de sua amante na pulga com o casamento, que também durante a vida de John teria sido apenas uma província da igreja.
E o poema, ele também ele não oferece algumas evidências claras de qualquer, de, assim, da maneira como ele interpreta o texto. Isso aqui fica apenas no ar para que as pessoas, quando vão interpretar, possam perceber essas leituras, a questão do matrimônio, a questão da Santíssima Trindade. E quais são os símbolos da pulga, do poema Pulga? A gente vai ter a pulga e o sangue, porque no decorrer do poema ele fica meditando sobre o sangue dentro da pulga, que começou em dois corpos separados e agora é um sangue feito de dois. E ele faz isso primeiro por quê? Primeiro porque as pessoas da Renascença acreditavam que durante o sexo o sangue das duas pessoas envolvidas se misturava, e o sangue dentro da pulga serve, portanto, como um símbolo do próprio sexo. Da mesma forma como o sangue se mistura dentro da pulga, a gente acaba dizendo que o próprio inseto é o símbolo do sexo, ou seja, a própria pulga acaba sendo um símbolo do sexo. E, além disso, uma vez que perder a virgindade, ela frequentemente envolve o sangramento, o sangue na pulga, na unha da patroa, serve como um símbolo da própria virgindade também. Quando ela acaba matando a pulga, acaba ficando o sangue na ponta da unha dela. Então, esse sangue que vai estar na unha dela simboliza a própria virgindade também. A pulga também simboliza as relações íntimas entre as pessoas, que são frequentemente descritas em termos de sangue, membro da família. Por exemplo, são frequentemente descritas como tendo laços de sangue também. Então, o sangue acaba se misturando no corpo da pulga, que, portanto, serve como símbolo do vínculo entre o orador, que está narrando para a gente a história, e a amante. Aí acaba justificando a afirmação de que eles são quase casados, provando para a gente que eles são quase casados. E temos também o símbolo do tempo do casamento. Essa simbologia ela é descrita porque, na época em que o autor escreveu o poema Pulga, todos os casamentos acabavam acontecendo em instituições religiosas, em igrejas, em capelas ou em templos. Então, quando o orador acaba descrevendo o corpo da pulga como o templo do casamento, ele está invocando o lugar onde o casamento acontece. E por meio desse lugar, as autoridades religiosas que sancionavam os casamentos também ele acaba trazendo à tona. Então, a gente acaba percebendo algo provocador na escolha do símbolo do orador. Porque ele parece também estar dizendo que ele e a amante não precisam dos espaços, os espaços tradicionais, das igrejas, para poder acontecer o casamento, esse casal. Agora a gente vai falar um pouco sobre Edmund Spenser e analisar uma poesia dele e ver os aspectos que constroem essa poesia. Primeiro, um pouco sobre a pessoa dele, né? Ele é um poeta renascentista que viveu e trabalhou durante o reinado da Rainha Elizabeth I, e ele era residente numa cidade chamada Smithfield, de Londres, né? E ele morava e ele estudou em uma escola chamada Merchantiles, onde ele estudou latim e grego, e enfim. E lá também ele foi encorajado a escrever em versos. O latim, o grego, essas línguas estão muito presentes nas obras de Spenser. Depois disso, depois disso na faculdade, ele recebeu uma grande influência das literaturas francesas, italianas, espanholas, enfim, as literaturas vigentes na época. E a partir disso, ele começou a escrever poesia inspirada no platonismo, na linha de Petrarca, enfim. Essas poesias influenciaram diretamente na poesia dele. Depois disso, ele entrou no serviço público, onde ele exerceu cargos muito importantes, políticos, né, e militares. Ele exerceu esses cargos na Irlanda, onde ele participou ativamente da repressão dos católicos, né? A partir disso, ele começou a possuir terras e ele possuía um castelo no condado de Cork, no qual ele viveu a maior parte da vida. Mas ele acabou sendo expulso da Irlanda porque, como ele perseguia os católicos, eles acabaram se revoltando contra ele e incendiaram o castelo dele. Como poeta, ele trabalhou com uma variedade de temas e uma variedade de gêneros também. Então, ele trabalhou desde a poesia pastoral,
as elegias, as sátiras, e ele fez também sonetos de amor Petrarca, que ele conseguiu, que ele construiu a partir das influências que ele teve durante a sua vida universitária, enfim, escolar. E daí, a gente vai ver um pouco sobre a obra-prima do autor, né, The Faerie Queene, uma obra épica sobre a luta entre católicos e protestantes, né, a principal simbologia é essa, e foi publicada em partes que deveriam abranger 12 livros, mas ele morreu e a obra acabou ficando incompleta. Um pequeno resumo, assim, um breve resumo da obra é que ela é sobre um cavaleiro, né, o Red Cross, e uma moça inocente, que eles vão em busca da batalha contra o dragão. A rainha manda eles irem batalhar contra esse dragão. E a partir disso, eles vão... A narrativa vai ser sobre o caráter deles que serão testados, ver se eles caem em tentação e pecam. E aí a gente vai analisar uma personagem que eu achei muito interessante, a Una, que ela apesar de ter todo essa tentação, ela não peca. Então a gente vai ver agora, pode passar, Dídia, a gente vai ver uma parte do livro 1, o Faerie Queene do livro 1. Então a gente vai analisar a personagem agora. Eu vou colocar aqui a poesia, o audiobook, para que a gente possa ouvir essa poesia. Pronto. A dragon, horrible and stern. A lovely lady rode him fair beside, upon a lowly ass, more white than snow. Yet she much whiter, but the same did hide under a veil, that wimpled was full low. And over all a black stole she did throw, as one that inly mourned. So was she sad, and heavy sat upon her palfrey slow. Seemed in heart some hidden care she had, and by her in a line a milk-white lamb. So pure and innocent as that same lamb, she was in life and every virtuous law. And by descent from royal lineage came, of ancient kings and queens, that had of yore their scepters stretched from east to western shore, and all the world in their subjection held, till that infernal fiend with foul uproar far wasted all their land, and them expelled, whom to avenge she had this night from far compelled. Pronto, aqui a gente viu duas estrofes da poesia, e aqui a gente vai falar um pouco sobre a personagem Una, né? Que apesar dela ter esse nome Una, que significa unidade, apesar do nome ser simples, né? Na verdade, ela carrega ela incorpora várias qualidades, né? Ela pode ser vista, analisada sob a perspectiva de unidade da verdade e a unidade também da igreja verdadeira. E para o Spencer, a igreja verdadeira era a igreja protestante. Então, a gente vai analisar essa personagem sob essa perspectiva. Então, a gente vai ver essa mulher, essa Una, como uma personificação da pureza total da mulher. Então, acho que na segunda estrofe, ele vai falar da pureza dela. Então, aqui a gente percebe que ela é exaltada pela virtude dela, por ela seguir aquela questão da virgindade na igreja, né? Que a mulher precisa ser casta, ela precisa ser virgem até o momento do casamento. Ela não pode cair em tentação antes disso, porque se ela fizer isso, ela será uma pecadora, ela será uma mulher que não é virtuosa. Então, ela vai ter um contraste com todos os outros personagens, porque ao contrário dos outros personagens, inclusive o Red Cross, que é o companheiro dela,
ela não entra em conflito com ela mesma. Ela sempre vai ser aquela personagem virtuosa, aquela personagem sábia, então segura da sua dedicação ao cristianismo. Tem um momento no qual o Red Cross ele é tentado e ele peca. A Una, em nenhum momento, ela faz isso, ela segue a virtude dela. Então, ela incorpora a importância de ter unidade e harmonia dentro de si própria. Então, ela não permite que o medo, os desejos dela alterem isso. Então, ela vai ser relacionada ao senso de identidade e esse senso de identidade dela vai ser consistente, ela é única e sempre pode contar com o que ela vai representar. Então, o Spencer deseja enfatizar essa unidade, essa singularidade. E isso contrasta muito com os outros personagens que acabam se perdendo, se pecando, assim, né, podemos se dizer. Outra perspectiva que eu falei é comparar ela com a Igreja Única Verdadeira. O que é isso? Comparar com a Igreja protestante. Então, ela representa a Igreja protestante e sua associação à verdade, à solidez, e isso a gente vai percebendo isso com os atributos que é dada para ela. Então, a gente vai ver essa associação direta com o cristianismo, né? Nessa estrofe, ela vai dar ênfase que ela anda montada no burro, que ela anda ao lado de um burro, né? Que é uma figura que representa Jesus, que Jesus usou para entrar em Jerusalém. Então, o burro, ao contrário do cavalo, é um animal bastante simples. Então, esse animal vai representar a humildade de Una. Então, ele vai dizer assim, e notem que ele sempre fala ele sempre ressalta essa questão do branco. Então, a gente sabe na literatura que nada está ali por em vão. Então, se tem uma coisa que está sendo ressaltada, significa que ela quer dizer alguma coisa, né? Então, essa questão do branco, aqui nessas estrofes, ressaltam só isso, ressaltam essa inocência, essa virtude, essa virgindade da personagem. Então, a gente vai ter outro aspecto também. A humildade, ela era uma qualidade cristã particularmente importante para os protestantes. Eles valorizavam muito o estilo de vida humilde e simples que a Una representa, né? Portanto, ela está sempre vestida de traje simples, vestida de preto. Tem até aqui na quinta estrofe, eu acho, no quinto verso, que fala que ela está vestida de um manto preto. E ela está vestida com vestido branco. Ela está sempre de branco e preto, né? Então, isso representa essa humildade dela. Sem cores, sem babado, sem aquela coisa da época que era muito extravagante. Então, ela representa essa humildade. Na poesia também, nessa estrofe aí, vai falar sobre o cordeiro. O cordeiro é um símbolo que acompanha muito Jesus, né? Porque ele é um cordeiro, significa inocência, é uma coisa dócil, do mesmo jeito que a Una é. E também os cordeiros costumavam ser sacrificados antes de Jesus vir e fazer o sacrifício, né? Então, a inocência da ovelha também nos lembra daquilo que eu venho falando sobre a virgindade de Una, que era considerado uma qualidade muito importante na época, né? Principalmente para Spencer, e que separa ela de outras personagens dentro da obra. Porque, como eu já falei, as personagens são tentadas, entram em teste, né? E a Una, apesar do medo, das vontades que ela tem, ela não sucumbe ao pecado. E outra coisa bem interessante a se notar é que a Una, ela também pode ser associada, né? Pode ser, a gente pode fazer a alegoria da Rainha Elizabeth, porque da Rainha Elizabeth I, porque ela era conhecida
por essa fama dela da virgindade, dos costumes de se vestir de branco e preto. Então, a gente percebe que essa personagem, apesar de ter o nome Una, ela não é nada simples, ela é muito única e segue sendo uma personagem com caráter inabalável dentro da obra. Enfim, acho que aqui eu acho que eu já ressaltei as partes do branco, né? Então, esse branco, notem que sempre tá exaltando que a ovelha é branca, que ela é tão branca, ela é mais branca que o jumentinho que acompanha ela, e o jumentinho é branco como neve, então ela é mais branca ainda. Então, a questão do branco está muito presente na obra para exaltar essa pureza, essa inocência. Agora a gente vai para a parte estrutural da poesia. Obrigada. Os princípios estruturais de Fairy Queen são que cada livro, são 12, né? Que cada livro é feito de 12 cantos, 12 livros, e a maioria dos cantos contém 50 a 60 estrofes. A estrofe spenceriana é uma forma de verso fixo. Ela foi inventada por Spenser, especificamente para esse poema épico, e cada estrofe contém 9 linhas no total, onde 8 é um pentâmetro iâmbico seguido de uma única linha alexandrina, no hexâmetro iâmbico. O esquema de rimas dessas linhas é AB, AB, BC, BCC. Então, a gente vai ter aquele esquema de datum, né? Até formar as 5 sílabas tônicas, e na última serão 6 sílabas tônicas. Então, a gente vai para os recursos literários utilizados em Fairy Queen. Então, a gente vai ter a alegoria, as alegorias do nacionalismo, né, que a gente vê a Rainha Elizabeth presente tanto na Una como na Gloriana, que é uma rainha que é a rainha de Fairy Queen. E a gente também vê a alegoria de Fairy Queen como a Inglaterra, né? A gente tem um cristianismo presente dentro da obra inteira. A gente vai ter referências da religião, né? Dentro da obra. A gente vai ter também outro elemento literário, que é a metáfora. O livro, como eu falei, é dividido em 12, né? Então, cada livro é protagonizado por um personagem, e tem vários personagens dentro dos livros que representam, são a metáfora, algum tipo de característica. Por exemplo, a unidade, né? Ao caráter, a virtude. E tem também o arquimago, que é a hipocrisia, o orgulho, que significa orgulho, né? A gente já percebe pela própria estruturação da palavra. O erro, que é o conceito de erro. Então, a gente vai ter alguns desses recursos literários utilizados dentro da poesia. E a gente vai ter os temas, que é religião, como eu já falei, que nessa época a gente estava tendo um debate político muito grande, né, entre a Igreja Católica. A Inglaterra estava se separando entre a Igreja Católica e formando a sua própria igreja, que é a Igreja Protestante. Então, a gente vai ver muito essa questão religiosa dentro de Fairy Queen, né? A exploração dessa vida protestante, ele dizer muito, exaltar essa religião, dizer que ela é a correta, que ela é a mais correta de todas, e que a Igreja Católica está errada. Então, a gente vai ter o Spenser vai defender especificamente os princípios protestantes sobre os católicos, vai dizer que ela é melhor e dizer as coisas, né? Então, a gente vai falar de uma exaltação a uma estrutura social e governamental presente na Inglaterra, que é quando a monarquia,
que é a monarquia, né? A gente vai ver essa exaltação da monarquia, dessa estrutura social e governamental existente dentro da obra. Outro aspecto exaltado é a moralidade e a ética, né? Outro tema bastante explorado na moralidade da ética. O professor Eli falou que as obras daquela época eram escritas, as obras do Renascimento, eram escritas principalmente como uma forma de educar, né? Educar a população. Então, a moralidade e a ética moldavam totalmente todos os momentos desse poema, seja por encontros personagens que personificavam explicitamente virtudes morais, ou personagens mais complicados que se encontravam em grandes dilemas, né, desafiadores, como Redcross, entre outros. E ele queria ilustrar esses problemas morais para servir como uma experiência de aprendizado para todos os personagens, para os personagens e para os leitores. Então, ela servia também como uma forma de educar as pessoas que liam. Eu escolhi um personagem bem emblemático como símbolo, porque ele é muito importante na obra, né? Ele faz par com a Una, e é o Redcross. Redcross, ele simboliza a cruz, ele representa o cristianismo, a tradição do cristianismo, né? Jesus, ele foi executado numa cruz para defender, em nome do pecado humano. Então, a cruz, no cristianismo, significa o sacrifício e a morte de Jesus dentro do cristianismo, né? A cor vermelha representa o sangue que Jesus derramou. Então, Red Cross, que é uma junção desses dois, ele se sacrifica, ele passa o tempo inteiro, a poesia inteira se sacrificando e similarmente com Jesus. E no final ele tem a vitória. Então, o Red Cross é um símbolo, eu peguei o Red Cross como símbolo bem emblemático dentro da poesia de Spenser. Falaremos então sobre John Milton. John Milton é um autor do período renascentista inglês. John Milton was born in Londres, December, no dia 9, 1608. His parents were John Milton, Sir and Sarah Jeffrey, who lived in the prosperous neighborhood and merchants. John Milton, Sir, was a successful scrivener or copyist who also dabbled in real estate and was noted as a composer of liturgical church music. Ou seja, ele vem de uma família tradicional, ao mesmo tempo que é uma família protestante, como a maioria dos autores da época do renascentismo. O Milton, ele cresceu dentro de uma casa onde havia mestres que, ao mesmo tempo que ele aprendia novas línguas, ele aprendia a se educar. Nesse período, ele aprendeu línguas como francês, como latim, e entre outras coisas. Aí, nesse período, foi quando ele teve a oportunidade de aprender um pouco de italiano, que isso vai ser um pouco importante quando ele se desenvolver um pouco mais como membro da alta sociedade. Os seus pais, depois de um tempo, enviaram ele para estudar na escola de São Paulo, que é uma escola tradicional, era considerada uma escola pública de prestígio, só que era uma escola pública para os ingleses, sendo que para o resto do mundo era considerada uma escola particular, é uma escola da alta nobreza, na verdade. Milton matriculou-se em Christ's College, em Cambridge, com a intenção de se tornar ministro,
Só que ele, por escolha própria, depois de terminar sua formação, ele decidiu se dedicar às letras. Aí é outra história. Ele, por opção, decidiu não se tornar ministro para poder assumir sua carreira de escritor. O Milton, em si, ele fez um tour pela Europa, lembrando que ele também era antimonarquista. E como a Inglaterra vivia uma monarquia, ele pegava referências de todas as outras partes do mundo. Há até um boato que quando ele passava pela Itália, ele teve a honra de conhecer o famoso Galileu. Isso é muito defendido dentro da obra do Paradiso Lost, porque durante a obra ele vai citar constelações a fim de fazer a elucidação a um telescópio de Galileu. Essa foi a maior prova, quer dizer, não é a maior, acho que é uma das únicas provas que esse encontro aconteceu. Paradise Lost é um filme da época da restauração da monarquia. Mesmo ele sendo antimonarquista, ele passou assim a época de 1660, foi quando ele começou a escrever. É uma epopeia, é um poema épico. A gente chama de epopeia. É um poema épico. Ele vai trazer influências muito grandes do modelo clássico, do greco-latino, sendo que ele dominava a língua latina e tem algumas publicações em latim. E o livro foi dividido em 10 partes. Ao contrário do livro do Edmund Spencer, ele não foi um livro pensado em ser bem estruturado, com quantidade de versos e de parágrafos contados. Não, ele foi um pouco... Os livros iam sendo lançados e, quando chegou em 10, chegou ao final da trajetória. Só que ele foi lançado em 1667, só que em 1674, 7 anos depois, o próprio autor revisou o texto e dividiu em 12 livros. A divisão foi feita a partir do seguinte exemplo. Tinha lá 10 livros, ele pegou o último e dividiu em mais 3. E dividiu em 3, o que formou 12. Não foi exatamente uma divisão muito igual. A história conta em versos. O tema é um confronto entre Deus e Lúcifer, que na verdade é chamado de Satã. E é basicamente inspirado e conta uma versão do livro de Gênesis. É um livro extremamente com preceitos religiosos. Claro, é uma visão puritana, né? E a grande questão ele é um livro que está tanto na cultura cristã como na cultura hebraica. Ele apresenta um panorama de vários anjos do céu após ser expulso do paraíso. Começa a planejar sua vingança, só que os anjos eles não se vingam com o Criador, com Deus. Por quê? Porque eles são humilhados perante Deus nessa perda. Eles resolvem se vingar como na criação de Deus, ou seja, nos homens. Aí vem a história da tentação, como Satã, transfigurado em uma cobra, que faz Eva morder um fruto proibido, e o homem morde para ser expulso junto da mulher. É aquela mesma história que a gente ouve, só que contextualizada dentro da visão de Milton. Lembrando que nessa época também temos aí uma questão social dele. Ele, por alguns estudos, ele nesse momento já estava perdendo a visão. Então, muito do que ele escreveu ou revisou, alguém auxiliou ele. Então, por isso que é considerada a obra-mor do autor. E, para isso, nós decidimos destacar 3 partes de livros distintos, dos 12 livros distintos, para tentarmos analisar de uma forma mais coerente.
O primeiro é o livro 1. No livro 1, de cara logo encontramos o teor do livro em um resumo logo no início. Of manifest disobedience and the fruit of the forbidden tree. Ou seja, a primeira desobediência do homem e do fruto daquela árvore proibida. Ou seja, já introduziu aqui o livro de Gênesis, a história do Jardim do Éden. Em seguida, ele vai citar o nome Éden em si e vai continuar fazendo algo muito comum nos clássicos, tipo Ilíada, Odisseia. Ele vai fazer a volta, ele vai clamar para que a musa cante a canção, que é muito comum nas obras clássicas, é muito comum, e ele acaba fazendo isso de uma forma a associar a musa a preceitos religiosos. Ele vai dizer que vai cantar como nos céus e na terra. Ele vai dizer ele vai dizer especificamente Sing Heavenly Muse na sexta linha. That the secret top of Horeb sendo um monte religioso na Bíblia cristã, or of Sinai, outro monte religioso dentro da cultura cristã. Então, ao mesmo tempo que ele está fazendo uma reconstrução de um livro bíblico, ele vai colocar elementos da cultura clássica dentro da obra. A partir disso, entendemos também que a estrutura dos versos ele é pentâmetro, e há uma grande discussão sobre ele ser um pentâmetro e âmbito perfeito. Por quê? Porque a influência latina é tão grande dentro da obra que muitos pesquisadores dizem que ele, mesmo sendo decassílabo, de versos brancos, ou seja, não tem rima, ele, mesmo sendo um livro em inglês, ele não vai seguir a mesma sequência de pentâmetro âmbrico, que é aquele dum-dum, tá dum-dum. É a batida, é o ritmo da poesia em inglês. Ele não segue, porque a cultura latina dentro da obra foi muito mais valorizada, não foi muito mais valorizada, mas teve influência na construção. Seria mais isso. Em relação ao conteúdo em si, ele vai tratar sobre o início da história, quando se invoca uma divindade grega, uma musa, para contar uma história em que o autor não se sente capaz ou não o suficiente para contar. E ela até vai terminar dizendo que ele não vai se ater a nem a prosa ou a rima. Não é algo muito aceitável para ele. É literalmente o verso para ele é livre. Os temas são a religiosidade e a desobediência. Segundo Cliff Notes, o livro 1 de Paraíso Perdido começa com um prólogo, no qual Milton realiza a tradicional tarefa épica de invocar a musa, e declara seu propósito. Ele invoca a música clássica, Urânia, mas também se refere a ela como a musa celestial, sugerindo a natureza cristã dessa obra. Ele também diz que o poema tratará da desobediência do homem com Deus, e o resultado dessa desobediência. Ou seja, ele introduz toda a obra e convida a uma divindade que é associada a duas religiões, na verdade, a grega e a cristã, para cantar a obra. O sexto livro, ele vai ter ele vai já tratar do desenrolar da história, do enredo. Porque ele vai tratar basicamente da guerra entre Deus e os anjos. E
ele vai falar de punição, porque os anjos se rebelam contra Deus, são humilhados e seguem Satã, né? E resolvem se vingar de Deus, atacando suas criações, os homens que são fracos, no caso Adão e Eva. E ele também fala sobre o castigo, ele termina dizendo: Punishment eternal misery. Ou seja, a punição da desobediência é a punição, a eterna punição, não é qualquer punição. Também essa punição vai se construir a partir da transformação de todos os anjos em serpentes e queimar no fogo do inferno. Que expressão forte. Mas é essa a ideia, de quem desobedece a Deus paga pelos seus pecados. Os temas aqui são a guerra e a punição. Os rebeldes são culpados de autoilusão, uma autoilusão que é transportada para o inferno. Embora tenham sido completamente humilhados na batalha, os anjos caindo ainda se unem a Satanás no livro 1. Eles presumem que ainda podem desafiar a autoridade de Deus e se opor a ele atacando os homens. Bem, não conseguem, mas essa tentativa frustrada dos anjos revoltosos. No último livro, ele vai enfatizar a ideia de não desobedecer a Deus. Joseph Prophecy, I learned that to obey is best. De hoje em diante, basicamente de hoje em diante, você aprenda que obedecer é melhor. É tipo assim, a obediência é o melhor caminho. Obedeça a Deus. Lembrando que estamos tratando de uma obra de um puritano. I learned to fear that on God to walk. Você precisa temer a Deus para poder andar. Ou seja, as construções é basicamente para você aprender que, acima de tudo, tem Deus. Ele vai terminar com uma frase marcante dizendo: And to the faithful death the gate of life. Que ele vai falar sobre o portão da morte, que dá espaço para a vida eterna. Essa vida eterna é só concedida a partir da misericórdia de Deus. Então, em um contexto mais geral, a gente percebe que Deus, ele tem pena dos seus filhos. Os homens não foram expulsos, homens no caso de Adão e Eva, não foram expulsos do paraíso de forma arbitrária. E se você teme, se você cultua, se você adora ao Deus, respeita a figura, você tem espaço na vida eterna, você tem espaço na presença de Deus. Em relação aos temas, a providência eterna e a justificação das coisas de Deus. Deus sempre faz o certo. Às vezes você não consegue entender. E Deus cuida de quem é fiel. Esta lição de que Deus está sempre operando no mundo, muitas vezes por meio de pessoas ou coisas aparentemente insignificantes, de que os maiores heróis são aqueles que sofrem pela verdade e que a morte leva à vida eterna, são imagem de esperança e possivelmente de um triunfo no final do poema. Ou seja, o final termina com a ideia de a morte sendo uma salvação. E tem o perdão, tem o perdão dos homens. A construção toda eu sei que eu estou analisando muito a questão do conteúdo em si, mas eu resolvi focar em questões resolvendo que diz respeito ao enredo. E é isso. Essas são as nossas referências e boa noite, pessoal.